Ela estava lá, parada em frente a 300 convidados da elite, sendo humilhada pela patroa herdeira que a tratava como lixo. Mas o que ninguém naquela festa de R$500 mil imaginava, é que a simples babá guardava um segredo explosivo que iria destruir aquela família inteira. E quando ela subiu naquele palco e disse seu nome completo, o salão congelou. Mas antes de eu te contar como essa vingança silenciosa virou o jogo, me diz aqui embaixo, de qual cidade você está assistindo? E se você ama histórias de gente que foi pisada mas deu a volta por cima, se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações. Essa história vai te deixar de boca aberta. Vamos lá! O salão de festas do Clube Paulistano nunca havia visto uma celebração tão grandiosa. Lustres de cristal tcheco pendiam do teto, iluminando mesas cobertas com toalhas de linho italiano e arranjos florais que custavam mais que um salário mínimo cada. Era o aniversário de 40 anos de Beatriz Cavalcante Albuquerque, e ela havia garantido que todos os 300 convidados soubessem exatamente quão importante e rica ela era. Beatriz circulava pelo salão em um vestido valentino vermelho sangue, seu cabelo loiro platinado preso em um coque elegante, joias de família brilhando em seu pescoço e pulsos. Cada movimento era calculado para demonstrar superioridade. Ela era primogênita da família Cavalcante, herdeira de uma fortuna construída em 3 gerações de indústrias têxteis, e nunca deixava ninguém esquecer isso. Beatriz, querida, está tudo absolutamente divino, exclamou Mariana Fonseca, uma das amigas do círculo social, beijando o ar próximo às bochechas de Beatriz. Ah, é apenas uma festinha íntima, Beatriz respondeu com falsa modéstia, sabendo muito bem que a festinha havia custado mais de R$500 mil. Você conhece a Clara? Minha babá. Foi só então que Mariana notou a mulher jovem parada discretamente ao lado de Beatriz, segurando a pequena Sofia, de 3 anos. Clara tinha cerca de 25 anos, cabelos castanhos lisos presos em um rabo de cavalo simples, vestindo um conjunto discreto de calça preta e blusa branca. Ela sorriu educadamente, mas havia algo em seus olhos, uma inteligência aguçada, uma dignidade quieta, que fez Mariana pausar. Prazer, Clara disse suavemente, balançando Sofia em seus braços. A menina estava inquieta com todo o barulho e as luzes. Clara é maravilhosa com a Sofia, Beatriz disse, mas o tom de voz carregava condescendência. Mesmo vindo de uma família tão humilde, ela aprendeu direitinho como cuidar de crianças de boa família. Treinamento adequado faz milagres, não é, Clara? Clara apertou os lábios mas não respondeu, focando sua atenção em acalmar Sofia. Inclusive, Beatriz continuou, pegando uma taça de champanhe de uma bandeja que passava, eu estava justamente contando para minhas amigas mais cedo sobre como a encontrei. Ela estava trabalhando em um supermercado, pode acreditar? Empacotando compras. Mas eu tenho um olho para potencial em pessoas simples. Decidi dar-lhe uma oportunidade. Várias pessoas ao redor riram educadamente. Clara sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve a compostura. Ela precisava daquele emprego. Precisava do salário. Não podia se dar ao luxo de responder. Beatriz, uma voz masculina interrompeu. Era Rodrigo, o marido de Beatriz, se aproximando com uma expressão levemente desconfortável. Sofia precisa dormir. Talvez Clara possa levá-la para o quarto dos fundos. Ah, sempre tão prático, meu amor, Beatriz disse, virando-se para Clara. Você ouviu. Leve minha filha e não volte até eu chamar. Não quero que ela atrapalhe a festa com choro. E Clara. Ela pausou, garantindo que todos ao redor estivessem ouvindo. Use a porta dos funcionários. Não quero você circulando entre meus convidados com essas roupas de empregada. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Alguns convidados desviaram o olhar, claramente desconfortáveis. Outros riram nervosamente. Clara simplesmente assentiu, ajustou Sofia em seus braços e começou a se afastar. Ah, e Clara! Beatriz chamou novamente, sua voz ecoando pelo salão. Quando voltar, pode trazer mais champanhe da cozinha? Os garçons estão uma lentidão hoje. Pelo menos você pode ser útil além de cuidar de criança. Foi a gota d'água. Clara parou, virou-se lentamente, e por um breve momento, seus olhos encontraram os de Beatriz. Havia algo naquele olhar, uma força, uma promessa silenciosa, que fez Beatriz piscar, confusa. Mas Clara não disse nada. Simplesmente continuou andando,
atravessando o salão em direção aos corredores dos fundos, enquanto sussurros começavam a se espalhar entre os convidados. O que ninguém sabia, incluindo Beatriz, era que Clara não era exatamente quem fingia ser. E aquela noite, o segredo que ela carregava estava prestes a explodir de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. No quarto silencioso dos fundos, enquanto ninava Sofia para dormir, Clara pegou seu celular. Tinha 3 mensagens não lidas de um número que ela reconheceu imediatamente. Seu coração acelerou enquanto abria a primeira mensagem. Os documentos chegaram. Os advogados estão prontos. Você tem certeza que quer fazer isso hoje? Clara olhou para Sofia, agora dormindo tranquilamente em seus braços. A menina que ela havia cuidado por 2 anos, que a chamava de Clala porque ainda não conseguia pronunciar o nome completo, que corria para seus braços toda manhã com um sorriso radiante. Ela digitou uma resposta: sim. É hora da verdade. Lá fora, no salão, Beatriz continuava sua performance de grandiosidade, completamente alheia ao fato de que sua vida perfeita e cuidadosamente construída estava a minutos de desmoronar. Ela não sabia que Clara tinha guardado cada humilhação, cada insulto, cada momento de crueldade nos últimos 2 anos. Não como vingança, mas como evidência. Evidência que provaria que Beatriz Cavalcante Albuquerque não era digna de ser mãe. E mais importante, evidência que revelaria o segredo que a família Cavalcante havia escondido por décadas, um segredo que mudaria tudo. Clara beijou a testa de Sofia, colocou-a cuidadosamente no berço portátil, e começou a se preparar. Em seu bolso, um pendrive continha arquivos que fariam a elite de São Paulo tremer. Em sua bolsa, documentos legais que comprovariam uma verdade que Beatriz nunca poderia imaginar. A festa lá fora continuava, com música alta e risos ecoando. Beatriz brindava com seus amigos, radiante em seu momento de glória. Ela não fazia ideia de que, em menos de 1 hora, aquele seria o último momento de paz que teria por muito, muito tempo. 2 anos antes, numa tarde chuvosa de março, Clara Maria Santos estava no ponto de ônibus segurando um envelope pardo que havia mudado sua vida. Dentro dele, documentos que ela havia levado 5 anos para conseguir, certidões, exames de DNA, registros hospitalares antigos. Tudo que comprovava uma verdade que sua mãe havia levado para o túmulo. Clara não era apenas Clara Maria Santos. Ela era Clara Maria Santos Cavalcante, filha ilegítima de Gustavo Cavalcante, o patriarca da família, falecido há 10 anos. Irmã de Beatriz. Sua mãe, Rosa Santos, havia sido secretária de Gustavo por 15 anos. O affair havia sido discreto, escondido, vergonhoso para um homem de sua posição. Quando Rosa engravidou, Gustavo ofereceu dinheiro para um aborto. Rosa recusou. Ele então ofereceu uma quantia mensal para que ela criasse a criança longe, em silêncio, sem nunca revelar a paternidade. Rosa aceitou. Não porque queria o dinheiro, mas porque amava Gustavo e ingenuamente acreditava que um dia ele deixaria a esposa, Helena Cavalcante, e assumiria sua filha. Esse dia nunca chegou. Clara cresceu sabendo que tinha um pai, mas nunca conhecendo. Gustavo visitava raramente, sempre com desculpas sobre trabalho, sempre prometendo em breve apresentá-la à família. Ele morreu quando Clara tinha 15 anos, de um ataque cardíaco súbito, sem nunca ter cumprido aquela promessa. No funeral, Clara e Rosa foram. Ficaram no fundo da igreja, observando de longe. Clara viu pela primeira vez suas meias-irmãs, Beatriz, então com 30 anos, já casada e grávida de Sofia, e Camila, de 28, vivendo em Londres. Viu Helena, a viúva, chorando copiosamente, sendo consolada por dezenas de pessoas. Ninguém consolou Rosa. Ninguém sabia que ela tinha tanto direito de chorar quanto Helena. Talvez mais. Mãe, Clara havia sussurrado, por que não conta a verdade? Porque ele não queria que soubessem, Rosa respondeu, limpando as lágrimas. E eu amava demais para destruir a memória dele. Mas Rosa estava destruída por dentro. Meses após o funeral, descobriu um câncer agressivo. Nos últimos dias de vida, ela finalmente contou tudo a Clara. Onde estavam os documentos que provavam a paternidade, onde estava o testamento original que Gustavo havia feito antes de morrer, um testamento que incluía Clara como herdeira legítima. Esse testamento nunca foi registrado, Rosa sussurrou em seu leito de morte. Helena descobriu e escondeu. Fez outro, deixando tudo apenas para Beatriz e Camila. Mas eu guardei uma cópia. Está no cofre do banco,
A chave está. Rosa morreu antes de terminar a frase. Mas Clara encontrou a chave, encontrou os documentos, e descobriu a verdade completa. Ela não era apenas filha de Gustavo. Ela tinha direito legal a 1/3 da herança Cavalcante. Milhões de reais que haviam sido negados a ela. Mais do que o dinheiro, Clara queria reconhecimento. Queria que o mundo soubesse que seu pai havia sido Gustavo Cavalcante. Que ela não era apenas a filha de uma secretária. Que ela tinha nome, tinha sangue, tinha direitos. Seus advogados foram claros. Para contestar o testamento e provar fraude, ela precisaria de mais do que documentos. Precisaria demonstrar que a família Cavalcante, especificamente Beatriz, que havia herdado a maior parte, era indigna da fortuna. Precisaria de evidências de caráter, de comportamento, de valores. Foi aí que Clara teve uma ideia arriscada: se infiltrar na vida de Beatriz. Conhecer a irmã que nunca soube de sua existência. Testemunhar de perto o tipo de pessoa que ela era. E, se necessário, coletar evidências que poderiam ser usadas em tribunal. Ela criou um currículo falso, escondendo sua educação real, tinha formação em administração pela USP, e se candidatou à vaga de babá que Beatriz havia anunciado. Na entrevista, foi cuidadosa para parecer humilde, simples, sem ambições. Exatamente o tipo de pessoa que Beatriz gostaria de ter por perto. Alguém que a fizesse sentir superior. Você tem experiência com crianças? Beatriz havia perguntado, mal olhando para ela. Sim, senhora. Cuidei dos meus sobrinhos por anos. Referências. Clara apresentou referências falsas, mas bem elaboradas. Beatriz nem checou. Você entende que será mais que babá, certo? Eu preciso de alguém disponível sempre. Alguém que coloque minha família em primeiro lugar. Alguém que saiba seu lugar. Perfeitamente, senhora. E assim começou a infiltração. Por 2 anos, Clara viveu uma mentira. Acordava às 6 da manhã, preparava o café de Sofia, levava-a ao parque, ensinava-lhe palavras novas, cantava-lhe para dormir. Ela genuinamente amava a menina, afinal, Sofia era sua sobrinha, mesmo que ninguém soubesse. Mas observava tudo. A forma como Beatriz tratava os funcionários. Como ela falava sobre pessoas inferiores. Como negligenciava a própria filha, mais preocupada com festas e aparências do que com a criança. Como gastava milhões em frivolidades enquanto havia projetos sociais da família Cavalcante que estavam sendo desmantelados por corte de custos. Clara documentou tudo. Gravações de áudio de Beatriz humilhando empregados. Vídeos da menina chorando por horas enquanto Beatriz saía para eventos sociais. E-mails mostrando como Beatriz desviava dinheiro de fundações de caridade da família para suas contas pessoais. E agora, naquela noite de aniversário, com 300 testemunhas presentes, Clara estava prestes a revelar tudo. Clara voltou ao salão exatamente às 10 da noite, conforme havia planejado. Sofia estava dormindo profundamente, monitorada pela câmera do celular de Clara. Ela havia pedido a uma amiga enfermeira para ficar no quarto, garantindo que a menina estivesse segura durante o que estava prestes a acontecer. O salão estava ainda mais animado agora. O champanhe fluía livremente, e Beatriz estava no centro de um grupo de amigas, contando alguma história que as fazia gargalhar. Rodrigo, o marido, estava em um canto conversando sobre negócios com outros homens. Helena, a matriarca, estava sentada em uma mesa de honra, observando tudo com um sorriso satisfeito. Clara respirou fundo. Não havia volta agora. Ela se aproximou do DJ e entregou-lhe um pendrive. Daqui a 5 minutos, quando eu der o sinal, você toca o que está aqui. É uma surpresa para a aniversariante. O DJ, um jovem que já havia recebido propina generosa de Clara dias antes, apenas acenou. Clara então se dirigiu ao palco pequeno que havia sido montado para os discursos. Pegou um microfone de reserva, testou discretamente, e esperou o momento certo. Foi quando Beatriz, já um pouco embriagada, subiu ao palco para fazer seu próprio discurso de agradecimento. Meus queridos amigos, ela começou, a voz amplificada ecoando pelo salão. Obrigada por estarem aqui celebrando comigo. 40 anos de uma vida absolutamente perfeita. Família maravilhosa, fortuna consolidada, filha linda. E funcionários que você humilha diariamente, Clara disse, sua voz também amplificada, vinda de outro microfone.
O salão silenciou instantaneamente. Todos se viraram. Beatriz congelou, confusa, procurando a origem da voz. Clara estava parada no canto do palco, microfone na mão, vestindo agora um blazer elegante sobre a blusa branca, uma transformação sutil mas significativa. Ela não parecia mais uma funcionária. Parecia alguém em controle. Clara. Beatriz balbuciou. O que você pensa que está fazendo? Desça daí imediatamente. Em 1 minuto, Clara respondeu calmamente. Primeiro, acho que seus convidados merecem saber algumas coisas sobre a maravilhosa família Cavalcante. Helena se levantou de sua cadeira, o rosto pálido. Rodrigo começou a se mover em direção ao palco, mas 2 homens de terno, advogados de Clara, bloquearam discretamente seu caminho. Você está despedida. Beatriz gritou. Segurança. Tirem essa louca daqui. Eu não acho que você queira que eu saia antes de ouvir isso, Clara disse, e acenou para o DJ. A música parou. As luzes diminuíram. E então, nas telas gigantes que haviam sido usadas para projetar fotos da vida de Beatriz, começou a tocar um vídeo. Era Beatriz, filmada secretamente por Clara, gritando com uma empregada doméstica idosa, você é incompetente. Burra. Como alguém pode ser tão inútil? Meu cachorro é mais inteligente que você. Gás ecoaram pelo salão. Algumas pessoas tiraram os celulares para gravar. O vídeo mudou. Agora era Beatriz ao telefone. Não me importo se a creche comunitária vai fechar. Aquilo é desperdício de dinheiro da família. Prefiro gastar em coisas que realmente importam. Como minha festa de aniversário. Mais murmúrios. Helena havia sentado novamente, a cabeça entre as mãos. Desliga isso. Beatriz gritou, tentando avançar para o controle, mas tropeçou no próprio salto. Tem mais, Clara disse, sua voz calma contrastando com o caos crescente. Mas antes de continuarmos, deixa eu me apresentar adequadamente. Ela pausou, garantindo que todos estivessem prestando atenção. Meu nome completo é Clara Maria Santos Cavalcante. Filha de Gustavo Cavalcante. Irmã de Beatriz e Camila Cavalcante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz começou a rir, um som histérico. Você enlouqueceu? Meu pai não tinha outros filhos. Você é uma mentirosa, uma golpista. Sou. Clara puxou um envelope do bolso do blazer. Então explica esses exames de DNA. Explica a certidão de nascimento onde consta o nome do seu pai. Explica as fotos dele com minha mãe. Explica os pagamentos mensais que ele fez a ela por 25 anos. Ela começou a jogar documentos no ar, que flutuaram e caíram pelo palco. Os advogados de Clara, estrategicamente posicionados, começaram a distribuir cópias para os convidados mais próximos. Isso é absurdo. Helena finalmente falou, sua voz trêmula. Gustavo nunca, ele nunca me trairia assim. Não. Clara virou-se para a matriarca. Então como você explica o testamento original, Dona Helena? Aquele que você escondeu depois que ele morreu? Aquele que me incluía como herdeira legítima? O rosto de Helena perdeu toda a cor. Você sabia, Clara continuou, agora caminhando pelo palco como uma promotora em tribunal. Você sempre soube sobre mim. Meu pai te contou antes de morrer. Ele queria me incluir no testamento, queria me reconhecer oficialmente. Mas você o convenceu a esperar. E quando ele morreu inesperadamente, você escondeu aquele testamento e criou um novo. Um que me apagava completamente da família. Mentiras! Helena gritou, mas sua voz não tinha convicção. Tenho o testamento original, Clara disse, puxando outro documento. E tenho a gravação da conversa entre você e o advogado da família discutindo como resolver o problema da bastarda sem causar escândalo. O salão explodiu em murmúrios e exclamações. Celulares estavam gravando tudo agora. Alguns convidados começaram a sair, querendo distância do escândalo. Outros se aproximaram, fascinados pelo drama. Beatriz havia caído de joelhos no palco, chorando. Rodrigo finalmente conseguiu passar pelos advogados e correu para a esposa. Clara, chega, ele disse, a voz desesperada. Por favor. Sofia está aqui. Pensa na menina. Foi a primeira vez que Clara vacilou.
Ela olhou para Rodrigo, o único membro da família que sempre fora gentil com ela, que nunca a tratara como inferior. Sofia está dormindo, em segurança, com uma enfermeira. Clara disse suavemente. Eu nunca colocaria ela em perigo. Eu amo aquela menina, Rodrigo, mais do que a própria mãe dela. E então ela soltou a bomba final. E é por isso que amanhã estarei entrando com uma ação judicial. Não só para contestar o testamento e reclamar minha herança legítima, mas também para pedir a guarda de Sofia. Se o salão estava em choque antes, agora era puro caos. Beatriz tentou se levantar, escorregou novamente, gritando algo incoerente. Helena desmaiou em sua cadeira e precisou ser atendida por um médico que estava entre os convidados. Rodrigo ficou paralisado, olhando para Clara com uma mistura de horror e algo mais. Compreensão, talvez? Você não pode fazer isso. Beatriz finalmente conseguiu articular, sendo amparada por Rodrigo. Sofia é minha filha. Minha. Ela é sua filha no papel, Clara respondeu, descendo do palco agora, caminhando em direção a Beatriz com uma calma perturbadora. Mas quem acorda com ela às 3 da manhã quando tem pesadelos? Quem leva ela ao médico? Quem ensina ela a ler? Quem brinca com ela, dá banho, faz as refeições, a coloca para dormir? Beatriz abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Exatamente, Clara continuou. Eu faço tudo isso. Há 2 anos. Você mal olha para sua própria filha. Ela é um acessório para você. Uma boneca viva para exibir em fotos do Instagram e depois entregar para babá inferior cuidar. Isso não é verdade. Beatriz chorou. Eu amo minha filha. Ama. Clara puxou o celular, tocou um vídeo. Era da semana passada, Sofia chorando no quarto, chamando mamãe, mamãe por 20 minutos. E a voz de Beatriz ao fundo, ao telefone. Deixa ela chorar. É manipulação. Crianças precisam aprender que não podem ter atenção o tempo todo. Várias mulheres no salão, mães, claramente, ficaram visivelmente perturbadas. Vocês viram os vídeos, Clara disse, agora se dirigindo aos convidados como testemunhas. Viram como ela trata as pessoas. Viram a crueldade, o desprezo, a arrogância. Vocês acham que essa é uma pessoa apta a moldar o caráter de uma criança? Você não tem direito. Helena havia voltado a si, sendo amparada por 2 amigas. Você é uma intrusa. Uma golpista que se infiltrou na nossa família. Eu sou da família, Clara respondeu, virando-se para a matriarca. Tenho o DNA que prova. Tenho documentos. Tenho testemunhas. Minha mãe, Rosa Santos, trabalhou para o Gustavo por 15 anos. Ela o amou. Ela teve uma filha dele. Eu sou essa filha. Rosa. Helena pausou, o nome claramente familiar. Aquela secretária. Gustavo me disse que ela era problemática. Obcecada por ele. Obcecada. Clara riu, mas era um som amargo. Ela amava ele. E ele a usou. Prometeu deixar você. Prometeu assumir a filha. Prometeu dar-nos uma vida digna. E todas foram mentiras. Gustavo nunca deixaria a família, Helena disse, mas sua voz vacilou. Não, ele não deixaria. Porque a fortuna estava no seu nome também. Porque divórcio significaria dividir os bens. Porque a imagem da família perfeita Cavalcante era mais importante que honrar seus compromissos. Clara deu um passo à frente. Mas sabe o que é interessante, dona Helena? Você sabia sobre minha mãe. Você sabia sobre mim. E você decidiu nos apagar. Eu protegi minha família. Você protegeu seu dinheiro, Clara corrigiu. E ensinou suas filhas que pessoas como eu, pessoas inferiores, não têm valor. Não têm direitos. Podem ser usadas e descartadas. Um dos advogados de Clara se aproximou, entregando-lhe uma pasta. Ela abriu, retirando mais documentos. Aqui está a petição que será protocolada amanhã no tribunal. Contestação do testamento com base em fraude e ocultação de herdeiro legítimo. Pedido de reconhecimento de paternidade post-mortem. E... Ela pausou para efeito dramático. Petição de guarda de Sofia Cavalcante Albuquerque com base em negligência emocional e ambiente inadequado para desenvolvimento infantil.
Você não pode tirar minha filha de mim. Beatriz gritou, avançando para Clara. Rodrigo assegurou. Posso sim, Clara disse calmamente. E vou. Não porque quero ferir você, Beatriz, mas porque aquela menina merece crescer em um ambiente onde ela é amada, valorizada, onde ela aprende empatia e bondade. Não em um palácio onde ela vai se tornar outra versão de você. Foi quando Rodrigo finalmente falou, sua voz baixa mas clara, Clara está certa. Todos se viraram para ele, chocados. Beatriz mais ainda. O quê? Ela sussurrou. Você mal passa tempo com Sofia, Rodrigo disse, lágrimas nos olhos. Eu tentei falar sobre isso centenas de vezes. Tentei te fazer ver que nossa filha precisa de você, não do seu dinheiro ou do seu status. Mas você nunca ouviu. Nunca se importou. Como você pode dizer isso? Eu sou uma boa mãe. Você é uma boa provedora, ele corrigiu. Mas, mãe, Clara é mais mãe para Sofia do que você nunca foi. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Beatriz olhou para o marido como se ele a tivesse esfaqueado. Quanto a você ser filha de Gustavo, Rodrigo continuou, agora olhando para Clara, eu sempre soube. Agora foi a vez de Clara ficar chocada. Como? Seu pai me contou. Meses antes de morrer. Ele estava atormentado pela culpa. Queria te reconhecer, mas tinha medo do escândalo, medo de perder metade da fortuna em um divórcio, medo de destruir a imagem da família. Rodrigo olhou para Helena. E sua sogra o convenceu de que seria melhor para todos se você simplesmente não existisse oficialmente. Você sabia e nunca me contou? Beatriz olhou para o marido com traição nos olhos. Gustavo me fez prometer. Disse que protegeria Rosa e Clara financeiramente, que garantiria que não faltasse nada. Eu presumi que ele havia deixado algo para elas no testamento. Só depois que ele morreu eu descobri. Ele olhou para Helena com desgosto, que vocês haviam escondido tudo. Helena tentou protestar, mas as palavras morreram em sua garganta. Por que você não disse nada? Clara perguntou a Rodrigo. Porque eu era covarde, ele admitiu. Porque eu estava construindo minha carreira com o dinheiro da família. Porque eu não queria acreditar que as pessoas que eu amava eram capazes de tal crueldade. Ele limpou as lágrimas. Mas quando você apareceu, quando se candidatou para ser babá de Sofia, eu reconheci você. Você é igualzinha a Gustavo. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso. E eu soube que você havia vindo por uma razão. E você não me expulsou. Não. Porque Sofia te amava instantaneamente. Porque você era gentil, paciente, tudo o que ela precisava. E por quê? Ele respirou fundo. Eu estava esperando que um dia você teria coragem de reivindicar seu lugar. Que você daria o golpe que eu nunca tive coragem de dar. Traidor. Beatriz cuspiu. Todos vocês. Traidores. Não, Beatriz, Clara disse suavemente. Nós somos a verdade que você passou a vida inteira fugindo. E agora, finalmente, ela te alcançou. A festa, obviamente, acabou. Os convidados começaram a sair em grupos, alguns claramente horrorizados, outros animados com o melhor fofoca que teriam em anos. Celulares tocavam freneticamente, a notícia já estava se espalhando pelas redes sociais. Herdeira Cavalcante humilhada em próprio aniversário, segredo de 25 anos explode em festa de elite, babá revela ser filha ilegítima de empresário bilionário. Helena foi levada para casa por suas amigas, murmurando incoerentemente sobre reputação arruinada e advogados. Beatriz estava sentada no chão do salão vazio, ainda em seu vestido de 15 mil reais, com rímel escorrendo pelo rosto, ignorando completamente Rodrigo que tentava falar com ela. Clara estava no quarto dos fundos, observando Sofia dormir. A menina estava alheia a tudo, respirando suavemente, um pequeno sorriso nos lábios, provavelmente sonhando com algo agradável. Clara sentiu uma pontada de culpa. Ela havia prometido a si mesma que protegeria Sofia de qualquer trauma, mas como proteger uma criança da implosão de sua própria família? Posso entrar? A voz de Rodrigo veio da porta. Clara acenou que sim. Ele entrou, parecendo ter envelhecido 10 anos nas últimas 2 horas. Ela está bem, Clara disse suavemente. Dormiu durante tudo. Graças a Deus.
Rodrigo se aproximou do berço, olhando para a filha com uma ternura que Clara raramente via nele. Clara, eu preciso te pedir desculpas. Por quê? Por não ter feito nada. Por 2 anos, vi você cuidando da minha filha, vi como Beatriz te tratava, e eu não fiz nada. Eu sou tão culpado quanto elas. Clara estudou o homem à sua frente. Rodrigo tinha 45 anos, cabelos começando a ficar grisalhos, sempre parecerá cansado, como se carregasse um peso invisível. Ela nunca o odiara como odiava Beatriz e Helena. Ele era apenas fraco. Você vai lutar contra mim pela guarda de Sofia? Ela perguntou diretamente. Rodrigo fechou os olhos, respirou fundo. Não. Clara piscou, surpresa. Não. Sofia precisa de estabilidade. Precisa de amor genuíno. E honestamente, ele olhou para Clara. Ela tem mais disso com você do que comigo ou com a mãe dela. Eu trabalho 16 horas por dia. Beatriz vive em festas e eventos. Você é quem está lá quando Sofia chora, quando ela ri, quando ela precisa de alguém. Rodrigo, ela é sua filha. Eu sei. E é por isso que não vou lutar. Porque um bom pai coloca as necessidades da filha acima das próprias. Ele enxugou uma lágrima. Mas tenho uma condição. Qual? Eu quero ser parte da vida dela. Quero visitas regulares, quero estar presente. Não como o pai ausente que tenho sido, mas como um pai de verdade. Clara considerou por um momento. Eu não quero tirar você da vida dela, Rodrigo. Nunca quis. Eu só quero garantir que ela cresça em um ambiente saudável. Então estamos de acordo. Precisamos formalizar isso legalmente. Mas sim, estamos de acordo. Rodrigo estendeu a mão. Clara a apertou. Foi um momento estranho, quase surrealista. 2 quase estranhos selando um acordo sobre o futuro de uma criança em um quarto silencioso enquanto o caos reinava lá fora. E Beatriz? Clara perguntou. Como ela vai reagir? Beatriz vai lutar. Vai contratar os melhores advogados, vai transformar isso numa guerra. Não porque ela realmente quer Sofia, mas porque ela não suporta perder. Especialmente para você. Eu esperava isso. Mas Clara, Rodrigo hesitou. Você precisa saber, o que você fez hoje, as consequências vão além da guarda de Sofia ou da herança. Você destruiu a reputação de uma das famílias mais antigas de São Paulo. A Cavalcante Têxteis vai sofrer. Ações vão cair. Contratos podem ser cancelados. Funcionários podem perder empregos. Eu sei, Clara disse, sua voz firme. E não me arrependo. Essa família construiu seu império em mentiras e crueldade. Talvez seja a hora de reconstruir sobre verdade. Naquele momento, seu telefone tocou. Era um de seus advogados, Dr. Mendes. Clara, a imprensa está do lado de fora do clube. Câmeras, jornalistas, está um circo. Você precisa decidir como vai lidar com isso. Clara olhou para Sofia, depois para Rodrigo. Vou falar com eles. Tem certeza? Rodrigo perguntou. Isso vai tornar tudo ainda mais público. Já é público. Agora é hora de controlar a narrativa. 15 minutos depois, Clara estava em frente ao clube paulistano, iluminada por flashes de câmeras, microfones sendo empurrados em sua direção, jornalistas gritando perguntas. Silêncio, por favor, ela disse, sua voz amplificada por um megafone que um dos advogados trouxera. Vou fazer uma declaração e não responderei perguntas. O burburinho diminuiu. Meu nome é Clara Maria Santos Cavalcante. Sou filha biológica de Gustavo Cavalcante, falecido há 10 anos. Minha mãe, Rosa Santos, foi secretária dele por 15 anos e teve um relacionamento com ele que resultou no meu nascimento. Meu pai me sustentou financeiramente, mas nunca me reconheceu publicamente devido a pressões familiares. As câmeras não paravam de piscar. Clara continuou, sua voz firme. Quando meu pai faleceu, descobri que havia um testamento original que me incluía como herdeira legítima. Esse testamento foi escondido pela família, e um novo foi criado, me excluindo completamente. Durante 2 anos, trabalhei como babá na casa da minha meia-irmã, Beatriz Cavalcante, documentando não apenas evidências para meu caso legal, mas também o tratamento negligente que ela dispensava à própria filha.
Murmúrios ecoaram entre os jornalistas. Amanhã, estarei protocolando 2 ações judiciais, uma contestando o testamento fraudulento e reivindicando minha parte legítima da herança Cavalcante, e outra solicitando a guarda da minha sobrinha, Sofia, de 3 anos, com base em negligência emocional e ambiente inadequado para desenvolvimento infantil. Você está fazendo isso por dinheiro, um jornalista gritou, ignorando o pedido de não fazer perguntas. Clara olhou diretamente para a câmera. Estou fazendo isso por justiça, por reconhecimento, e por uma menina de 3 anos que merece crescer sabendo que é amada incondicionalmente, não como um acessório de mídia social. Se dinheiro fosse minha única motivação, eu teria extorquido esta família há 2 anos. Em vez disso, escolhi o caminho legal, ético e transparente. E quanto às acusações de que você se infiltrou na família com intenções maliciosas? Eu me infiltrei para descobrir a verdade. E a verdade é que a família Cavalcante, por gerações, construiu sua fortuna enquanto explorava os menos privilegiados, tratava funcionários como subhumanos, e escondia segredos sujos sob um verniz de respeitabilidade. Não sou eu quem deveria estar respondendo perguntas difíceis aqui. São eles. Com isso, Clara virou-se e entrou em um carro que a esperava, deixando a imprensa em frenesi. Dentro do carro, ela finalmente permitiu que as mãos tremessem. O que ela havia feito era irreversível. Não havia volta. Sua vida, e a vida de muitas pessoas, nunca mais seria a mesma. Mas quando pensou em Sofia, em Rosa, em todas as pessoas que haviam sido pisoteadas pela arrogância dos Cavalcante, ela soube que havia feito a coisa certa. A guerra estava apenas começando. Os 3 meses seguintes foram um inferno mediático e legal. A história de Clara estava em toda parte. Capas de revistas, programas de TV, podcasts, debates acalorados nas redes sociais. O Brasil se dividiu em 2 campos, os que viam Clara como uma heroína lutando contra a elite corrupta, e os que a viam como uma oportunista destruindo uma família respeitável. Beatriz contratou não um, mas 3 escritórios de advocacia dos mais caros do país. Seu contra-argumento era previsível mas eficaz na corte da opinião pública. Clara era uma manipuladora que se infiltrou na família com falsas pretensões, que gravou conversas privadas ilegalmente. Os advogados de Clara argumentaram que São Paulo permitia gravações unilaterais, e que estava usando Sofia como refém emocional para extorquir milhões. Helena deu uma entrevista chorosa para um programa de TV, pintando Gustavo como um homem bom que foi seduzido por uma secretária interesseira, e Clara como fruto dessa manipulação. Rosa, que não podia se defender por estar morta, foi arrastada pela lama. Mas Clara tinha algo que eles não esperavam: apoio popular. Sua história ressoava com milhões de brasileiros que haviam sido maltratados por patrões arrogantes, que conheciam o desprezo da elite, que entendiam o que era ser tratado como inferior simplesmente por ter nascido pobre. Mais importante, ela tinha provas irrefutáveis. O teste de DNA foi refeito por 3 laboratórios independentes, todos confirmando que ela era filha de Gustavo. Especialistas em documentos confirmaram que o testamento original era legítimo e que a versão registrada tinha inconsistências suspeitas. E os vídeos de Beatriz maltratando funcionários e negligenciando Sofia eram devastadores. A primeira audiência sobre a guarda de Sofia foi particularmente brutal. Beatriz chegou vestida como uma mãe perfeita, roupa discreta, maquiagem leve, cabelo simples. Ela chorou no banco das testemunhas, insistindo que amava sua filha mais que tudo, que Clara havia distorcido momentos isolados para parecerem um padrão. Todas as mães têm momentos de frustração, ela argumentou. Isso não significa que não amamos nossos filhos. Mas quando o advogado de Clara apresentou não apenas os vídeos, mas também depoimentos de 6 ex-funcionários da Casa dos Albuquerque, pessoas que testemunharam anos de negligência, a defesa de Beatriz começou a desmoronar. Ela deixava a bebê chorando por horas, disse Maria, ex-empregada doméstica. Dizia que criança precisava aprender a se acalmar sozinha. A menina tinha 6 meses. Uma vez Sofia caiu e bateu a cabeça, testemunhou Carlos, ex-motorista. Tinha um corte sangrando. A Clara quis levar ela para o hospital, mas a senhora Beatriz disse que era exagero e que criança cai o tempo todo. A Clara levou mesmo assim, escondido, e descobriu que a menina tinha concussão leve. A senhora Beatriz passava fins de semana inteiros fora, disse Lúcia, outra ex-babá que trabalhou lá antes de Clara. Festas, viagens com amigas.
Deixava beber com a gente e nem ligava para saber como ela estava. Cada depoimento era uma martelada no caso de Beatriz. Rodrigo, chamado para testemunhar, foi honesto de uma forma que claramente doeu. Minha esposa é uma boa provedora, mas não uma mãe presente. Nossos estilos de vida não permitem que Sofia tenha a atenção que precisa. Clara, por outro lado, dedicou-se completamente à minha filha por 2 anos. Sofia a ama. Chama ela de tia Clara e corre para seus braços toda manhã. Eu acredito que Sofia estaria melhor com Clara. Foi um momento devastador. Beatriz olhou para o marido com tal ódio que várias pessoas na corte recuaram. Mas o golpe final veio quando a própria Sofia foi ouvida por uma psicóloga infantil em câmara privada. As crianças de 3 anos podem não testemunhar formalmente, mas suas palavras são consideradas em avaliações psicológicas. Quando o relatório foi apresentado, o silêncio na corte foi absoluto. Sofia demonstra apego seguro e saudável com Clara Santos. Quando perguntada sobre quem cuida dela, quem a faz sentir segura, quem ela procura quando está triste ou machucada, a criança consistentemente mencionou tia Clara. Quando perguntada sobre a mãe biológica, Sofia mostrou respostas emocionais mistas, reconhecimento, mas também ansiedade. Ela descreveu a mãe como bonita e que vai em festas, mas não como figura de conforto ou segurança. Psicologicamente, Sofia identifica Clara como sua figura de apego primária, não Beatriz. O juiz, um homem de 60 anos com reputação de ser justo mas duro, leu o relatório 3 vezes antes de falar. Esta corte não toma decisões de guarda levianamente. Remover uma criança de seus pais biológicos é uma medida extrema. Mas neste caso, ele olhou diretamente para Beatriz. As evidências são esmagadoras. Negligência emocional consistente, priorização de aparências sociais sobre bem-estar da criança, múltiplos testemunhos de comportamento inadequado. Vossa Excelência, por favor. Beatriz implorou, finalmente quebrando a compostura. Ela é minha filha. Minha. Ela é uma criança que precisa de um lar estável e amoroso, o juiz respondeu firmemente. E baseado nas evidências apresentadas, esse lar não é com você. Guarda provisória é concedida a Clara Maria Santos Cavalcante, com visitas supervisionadas a serem determinadas. Audiência final em 3 meses para decisão definitiva. O martelo bateu. Beatriz desabou em soluços. Helena, que assistia das galerias, precisou ser amparada. Clara fechou os olhos, lágrimas escorrendo silenciosamente. Ela havia vencido a primeira batalha. Mas a guerra estava longe de terminar. Enquanto a batalha pela guarda seguia seu curso, a contestação do testamento revelou camadas ainda mais profundas de podridão na família Cavalcante. A investigação forense dos documentos descobriu que não era apenas o testamento de Gustavo que havia sido fraudado, havia uma história de décadas de manipulação financeira. Um investigador contratado pelos advogados de Clara descobriu que Gustavo, antes de morrer, havia começado a desviar dinheiro para uma conta em nome de Rosa. Não eram apenas os pagamentos mensais de pensão, eram milhões. Ele estava, aparentemente, planejando deixar Clara e Rosa confortáveis financeiramente de uma forma que não pudesse ser contestada após sua morte. Mas Helena descobriu. E não apenas escondeu o testamento, ela esvaziou aquela conta, movendo dinheiro através de empresas offshore complexas que levaram anos para serem rastreadas. Ela roubou de vocês, Dr. Mendes explicou a Clara, apontando para planilhas complexas. Gustavo havia separado quase 20 milhões de reais. Helena pegou tudo, lavou através de 5 países diferentes, e eventualmente reintegrou ao patrimônio da família. Isso é crime, Clara sussurrou. É evasão fiscal, lavagem de dinheiro, fraude, e provavelmente uma dúzia de outros crimes financeiros. Helena Cavalcante pode ir para a prisão. A revelação foi explosiva. A Receita Federal abriu investigação. O Ministério Público se envolveu. De repente, não era mais apenas uma briga de família, era um caso criminal. Helena, percebendo a gravidade da situação, fez algo inesperado, pediu para se encontrar com Clara. Privadamente. Clara hesitou, mas concordou. Eles se encontraram em um café discreto, longe de câmeras e advogados. Helena parecia ter envelhecido décadas em 3 meses. Seu cabelo, antes impecavelmente tingido, mostrava raízes grisalhas.
Suas roupas, embora ainda caras, pareciam descuidadas. Você veio destruir o que restou? Helena perguntou, sua voz amarga. Não, Clara respondeu calmamente. Vim ouvir o que você tem a dizer. Helena riu, mas era um som sem alegria. O que eu tenho a dizer? Que você venceu. Que destruiu minha família. Parabéns. Eu não destruí sua família. Sua família já estava destruída. Eu apenas mostrei isso ao mundo. Você acha que é melhor que nós? Helena se inclinou para frente, seus olhos brilhando com algo feroz. Você julga, mas não sabe nada. Nada sobre o que é sustentar um império, proteger um legado. Então me conta, Clara disse. Me faz entender. E Helena, surpreendentemente, contou. Ela falou sobre como se casou com Gustavo aos 22 anos, não por amor, mas por conveniência, famílias tradicionais unindo fortunas. Como passou 30 anos num casamento sem paixão, criando filhas que ela mal conhecia porque foi ensinada que mães de boa família delegavam criação a babás e governantas. Ela falou sobre descobrir o caso de Gustavo com Rosa, sobre a humilhação, sobre confrontá-lo e ouvir que ele amava a secretária de uma forma que nunca amara a esposa. Ele ia me deixar, Helena sussurrou. Depois de 30 anos, ele ia destruir tudo que construímos para ficar com ela. Com uma secretária. Alguém que não tinha nome, não tinha posição, não tinha nada além de uma barriga inchada com uma bastarda. Clara apertou os punhos sob a mesa, mas deixou Helena continuar. Então fiz o que tinha que fazer. Convenci Gustavo que o escândalo destruiria as meninas, destruiria a empresa, destruiria tudo. Que ele podia continuar sustentando Rosa discretamente, mas que oficialmente, você não poderia existir. E ele concordou. Sim. Porque no fundo, ele era fraco. Assim como Rodrigo. Assim como todos os homens que conheci. Eles têm as aventuras, tomam as decisões egoístas, mas quando vêm as consequências? Nós, mulheres, somos quem limpa a bagunça. Então você escondeu o testamento. Eu protegi minhas filhas. Helena bateu a mão na mesa. Protegi o que era delas por direito. Você era um erro, um acidente, Uma pessoa, Clara interrompeu suavemente. Eu era uma pessoa. Uma criança que não pediu para nascer. Que não teve culpa dos erros do meu pai. E você me negou não apenas herança, mas identidade. História. Família. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava quebrada. Eu sei. Sabe? Eu sei que o que fiz foi errado. Monstruoso. Até. Mas não me arrependo de proteger minhas filhas. Elas eram minhas prioridades. Eram? Ou a fortuna era sua prioridade? Helena não respondeu. Você criou Beatriz à sua imagem, Clara continuou. Ensinou ela que pessoas valem pelo que têm, não pelo que são. Ensinou ela que crueldade é aceitável se você tem dinheiro suficiente. E agora ela está perdendo a própria filha porque não sabe amar, apenas controlar. E você é tão perfeita. Não. Mas eu sei a diferença entre amor e posse. Sei que Sofia não é um troféu. Ela é uma criança que precisa de carinho, de atenção, de alguém que a coloque em primeiro lugar. Beatriz nunca fará isso. Você nunca fez isso com suas filhas. E olha o resultado. Helena começou a chorar, soluços silenciosos que sacudiam seus ombros. Clara sentiu uma pontada de pena, mas não arrependimento. O que você quer de mim? Helena finalmente perguntou. A verdade. Em tribunal, sob juramento. Admita o que fez. Admita a fraude, a ocultação, o roubo. Dê-me o reconhecimento que meu pai quis me dar, mas teve medo demais para fazer. E em troca? Não pressionarei por prisão. Recomendarei pena alternativa. Você terá que devolver o dinheiro, é claro. E provavelmente pagar multas. Mas não passará seus últimos anos na cadeia. Helena estudou Clara por um longo tempo. Você é como ele, sabe? Gustavo. Essa mesma mistura estranha de força e compaixão. Eu sempre odiei isso nele. Mas amou ele mesmo assim? Não. Nunca amei Gustavo. Mas fui leal a ele. Ou pelo menos, ao que ele representava.
Helena se levantou. Vou pensar na sua oferta. Não demore muito. O Ministério Público não vai ser tão generoso quanto eu. Helena assentiu e saiu, deixando Clara sozinha no café com pensamentos turbulentos. Vingança deveria ter gosto doce, mas isso tinha gosto de cinzas. 6 meses após aquela noite fatídica no Clube Paulistano, Clara estava em um apartamento espaçoso em Pinheiros, não uma mansão, mas um lar de verdade. As paredes eram decoradas com desenhos de Sofia, a sala de estar tinha mais brinquedos que móveis caros, e a cozinha cheirava constantemente a biscoitos caseiros. Helena havia concordado em testemunhar. Seu depoimento sob juramento confirmou tudo: a fraude, a ocultação, o roubo. Ela recebeu pena alternativa, serviço comunitário e uma multa pesada que basicamente drenou sua parte da herança. A reputação da família Cavalcante estava em frangalhos, mas pelo menos a verdade estava finalmente exposta. Beatriz lutou até o último momento, mas perdeu. A guarda definitiva de Sofia foi concedida a Clara, com visitas mensais supervisionadas. Surpreendentemente, após os primeiros encontros tensos, Beatriz começou a realmente passar tempo com a filha, não para fotos, não para aparências, mas porque algo nela havia quebrado e, ao quebrar, permitiu que algo melhor emergisse. Ela está diferente, Rodrigo comentou numa tarde, quando veio buscar Sofia após uma visita. Ele e Clara haviam desenvolvido uma relação de copaternidade estranha mas funcional. Mas, presente. Perder tudo tem esse efeito em algumas pessoas, Clara respondeu. Ou as destrói completamente, ou as força a reconstruir do zero. E Beatriz está reconstruindo. Está tentando. Vai levar anos. Mas pelo menos agora ela olha para Sofia e vê uma pessoa, não um acessório. Quanto à herança, o tribunal decidiu que Clara tinha direito a 1/3 da fortuna Cavalcante, cerca de 150 milhões de reais. Era uma quantia obscena, que mudaria sua vida completamente. Mas Clara fez algo que chocou a todos: doou metade. Criou uma fundação em nome de Rosa Santos, dedicada a ajudar mães solteiras e seus filhos. Oferecia bolsas de estudo, assistência jurídica, apoio psicológico, moradia temporária. Tudo que Rosa nunca teve, mas mereceu. Você está jogando dinheiro fora, um consultor financeiro a avisou. Não. Estou honrando minha mãe, Clara respondeu. E garantindo que outras mulheres em situação dela não sejam usadas e descartadas. A fundação se tornou um sucesso, ganhando atenção nacional. Clara se tornou uma voz para filhos não reconhecidos, para funcionários maltratados, para pessoas que a elite sempre considerou invisíveis. Numa tarde de sábado, 6 meses após todo o caos, Clara estava no parque com Sofia. A menina, agora com 4 anos, corria entre os balanços, rindo livremente de uma forma que raramente fazia antes. Tia Clara, olha! Sofia gritou, pendurada de cabeça para baixo numa barra. Cuidado, princesa! Clara riu, correndo para ficar perto. Ela está feliz, uma voz atrás disse. Clara virou. Era Beatriz, parada a uma distância respeitosa, usando jeans e suéter simples, nada como as roupas de grife que costumava ostentar. Ela estava ali para seu horário de visita. Olá, Beatriz. Oi. Beatriz hesitou. Posso sentar? Claro. Elas sentaram no banco do parque, observando Sofia brincar. O silêncio era desconfortável, mas não hostil. Eu te odeio, Beatriz disse de repente. Eu sei. Mas também sei que você estava certa. Sobretudo. Ela limpou uma lágrima. Eu fui uma mãe terrível. Fui uma pessoa terrível. E perdi minha filha porque não sabia como amá-la adequadamente. Você não a perdeu completamente. Ela ainda é sua filha. Mas ela te ama mais. E ela tem razão em fazer isso. Beatriz olhou para Clara. Obrigada por não me tirar completamente da vida dela. Por permitir essas visitas. Eu não queria destruir você, Beatriz. Só queria justiça. E queria garantir que Sofia crescesse com amor verdadeiro. Eu estou tentando aprender. Como ser mãe de verdade, quero dizer. Estou fazendo terapia. 4 vezes por semana. Ela riu amargamente. Minha terapeuta diz que tenho narcisismo patológico e déficit de empatia.
Trabalho de uma vida inteira pela frente. Mas você está fazendo o trabalho. Isso conta. Conta. Beatriz virou-se, genuinamente perguntando. Depois de tudo que fiz. Todos merecem uma segunda chance de se tornarem pessoas melhores. Até você. Lágrimas escorreram pelo rosto de Beatriz. Eu lamento. Por tudo. Pela forma como te tratei, pelas coisas que disse, pela crueldade. Eu fui ensinada que pessoas como você não importavam. E demorei perder tudo para perceber quão errado isso era. Seu pedido de desculpas é aceito. Mas perdão? Isso vai levar tempo. Eu entendo. Sofia correu até elas, suada e feliz. Mamãe, você veio. Beatriz abriu os braços, e pela primeira vez, Sofia correu para eles sem hesitação. Clara observou mãe e filha abraçadas, e sentiu algo no peito. Não era ódio ou vitória. Era esperança. Talvez famílias pudessem ser reconstruídas. Talvez pessoas pudessem mudar. Talvez, após toda dor e destruição, algo mais saudável pudesse crescer das ruínas. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Clara abriu um baú que guardava as coisas de Rosa. Cartas antigas, fotos desbotadas, o diário de sua mãe. Ela abriu numa página marcada. Se um dia Clara descobrir a verdade sobre seu pai, espero que ela não escolha o caminho do ódio. A família Cavalcante me feriu profundamente, mas carregar ódio só machucaria minha filha. Espero que ela escolha a justiça, sim, mas também a compaixão. Espero que ela seja forte o suficiente para demandar respeito, mas sábia o suficiente para oferecer misericórdia quando apropriado. Espero que ela seja melhor que todos nós. Clara fechou o diário, lágrimas nos olhos. Espero ter te deixado orgulhosa, mãe, ela sussurrou para o vazio. Na sua mesa, 2 convites esperavam resposta. Um era para um jantar de gala da alta sociedade paulistana. Os mesmos círculos que antes a teriam ignorado agora cortejavam, curiosos sobre a mulher que abalou suas fundações. O outro era para uma formatura na primeira turma de mães solteiras que sua fundação havia ajudado a completar o ensino superior. Clara rasgou o primeiro convite. Aceitou o segundo. Porque finalmente ela entendia, seu valor não vinha do nome Cavalcante, do dinheiro que havia herdado, ou da vitória judicial que havia conquistado. Vinha de saber quem ela era, de honrar de onde vinha, e de usar sua posição não para se elevar sobre os outros, mas para elevar os outros junto com ela. Ela era Clara Maria Santos Cavalcante, filha de Rosa e Gustavo, irmã de Beatriz e Camila, guardiã de Sofia, fundadora de instituição, lutadora por justiça, e finalmente, completamente, ela mesma. Meses se tornaram anos. A Fundação Rosa Santos cresceu, ajudando milhares. Sofia cresceu cercada de amor e lições sobre empatia, gentileza e justiça. Beatriz continuou sua jornada de autodescoberta, lentamente se tornando uma mãe melhor, uma pessoa melhor. E Clara acordava todo dia grata. Não pela fortuna, mas pela oportunidade de fazer diferença. Não pela vingança conquistada, mas pela família reconstruída sob bases mais saudáveis. Ela havia ido àquela festa de aniversário como uma babá humilhada. Saiu como alguém que mudou não apenas sua própria vida, mas o destino de uma família inteira. Às vezes, pensava, os segredos precisam vir à luz não para destruir, mas para finalmente permitir que a cura comece. E cura, ela descobriu, era muito mais doce que vingança jamais poderia ser.